Oi gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo para o nosso canal. E hoje eu queria conversar com vocês sobre uma das funções do sofrimento do concurseiro. Bem, eu acho que eu já falei para vocês antes que no vestibular eu fiz vestibular, no terceiro ano e acabei passando na primeira vez que eu fiz para um curso bem concorrido, que é Direito na Faculdade Federal aqui de Pernambuco. Na época era muito concorrido e eu acabei passando, na primeira vez que eu estava fazendo ali aquela prova no terceiro ano. E isso, de certa forma, me fez pensar que tinha sido por minha conta, Tinha sido porque eu tinha me esforçado, porque eu era inteligente, enfim, E aí vem depois minha reprovação na primeira OAB que eu fiz e toda a minha saga até ser finalmente aprovada em concurso público. E, bom, desde que eu reprovei, na primeira vez que eu tentei fazer a prova da OAB, eu me senti péssima, sofri demais, me perguntei por quê, chorei muito e até reencontrar ânimo e forças, eu dei uma sofrida aí muito grande. E durante a minha jornada, estudando, também existiram muitos episódios de tristeza, de angústia, enfim, de perrengues, E aí, gente, eu observo que no fim da minha jornada de estudos, quer dizer, até passar em concurso, porque estudar, a gente continua estudando, a gente continua se atualizando, a gente dá aula, a gente estuda para isso, a gente faz pós-graduação, a gente se especializa, então parece que nunca acaba. Mas o que eu quero dizer é, até a esperada nomeação, eu pude dar mais um sentido ao meu sofrimento, que foi deixar o meu orgulho de lado, O orgulho que estava em mim, que me fazia achar que eu era responsável sozinha pelos meus méritos, foi de água abaixo. E de fato, eu posso notar que até existem situações na Bíblia que o sofrimento também deixou o orgulho abaixo, daquelas pessoas e que as vidas daquelas pessoas mudaram totalmente depois de situações de sofrimento, As pessoas se tornaram pessoas mais humildes, mais confiantes em Deus e mais crentes de que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, é bênção de Deus para a nossa vida. E aí a gente começa realmente a retirar de nós o mérito sozinhos de conseguir as coisas. A gente começa, a partir de um relacionamento com Deus, a identificar que sempre foi Ele que realizou todas as coisas na nossa vida. Eu queria trazer para vocês o exemplo de José, por exemplo. Ele foi um exemplo, de humildade, de muita paciência, A história de José traz para a gente que ele foi vendido pelos seus irmãos, como se não fosse nada. Ele foi humilhado, pelos seus irmãos. Ele foi preso indevidamente, Ele viveu ali uma vida de sofrimento, E ele foi retirado, dele todo o seu orgulho, realmente, Ele ali como pessoa estava ali no chão, E mesmo assim, José tratou os seus irmãos da melhor forma possível depois de reencontrá-los. Temos na Bíblia que José disse aos seus irmãos: cheguem mais perto. E quando eles se aproximaram, José disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam lá no Egito. Mas não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Então José, mesmo humilhado, José mesmo vendido, mesmo triste, mesmo tendo sido completamente desmoralizado, ele encontrou no seu sofrimento
causa para louvar a Deus. Ele encontrou um propósito no seu sofrimento, né? E José entendeu que ele passou por aquele sofrimento todo, né? Para que ele chegasse a lugares altos. Deus tinha ali para ele muitas coisas maravilhosas para ele que não era José que ia conseguir pelo mérito dele. Primeiro foi necessário muito sofrimento para que depois ele pudesse ser utilizado por Deus no lugar que ele alcançou depois de tanto sofrimento, né? José, depois de ter sido vendido, depois de ter sido usado como escravo, depois de ter ficado preso indevidamente, teve que ter muita paciência nos momentos ruins, né? E ele usou o sofrimento dele para o propósito de Deus posteriormente, sabedor de que tudo é e faz parte do propósito de Deus para a vida de uma pessoa. Então, no coração de José não houve espaço para orgulho, vingança ou tristeza. Mas José não tratou seus irmãos mal. José não pegou aquele sofrimento e carregou para o resto de sua vida. Muito pelo contrário, José viu que durante o seu sofrimento tudo dependia de Deus. Nada dependia exclusivamente dele. Nenhum mérito de ninguém depende exclusivamente da pessoa, até porque Deus pode simplesmente retirar quem está no alto do alto e pode subir quem ele quiser, na hora que ele quiser, né? Ninguém pode confiar tanto em suas finanças que ache que elas nunca poderão ser abaladas. Ninguém pode confiar tanto em um cargo que nunca ache que aquele cargo nunca poderá lhe ser tirado. Ninguém pode confiar tanto em seu status, em sua boa fama e achar que aquilo nunca poderá ser tirado de você. Na verdade, tudo o que nós vivenciamos e tudo que nós alcançamos e temos, tudo isso é fruto da vontade de Deus para nós. Quando passamos por sofrimentos, digamos, uma grande espera em concurso público, uma perda financeira que nos faz voltar a estudar, né? Voltar a correr atrás dos nossos sonhos, um falecimento de uma pessoa querida, né? Tudo aquilo retira de nós aquele orgulho que não nos pertence e nos faz perceber a realidade com olhos mais apurados para a vida, de que de Deus vem todas as coisas, Ele dá quando Ele quer e Ele tira quando Ele quer, e Ele é bom em todos esses momentos, quando Ele dá, quando Ele tira. Ele é bom podendo a gente entender isso naquele momento em que está nos sendo tirado, ou entender posteriormente, ou entender na eternidade. Mas tenha a certeza que Deus é bom em todos os momentos, quando Ele dá, quando Ele tira. Deus, quando coloca a gente numa situação de sofrimento, nunca é em vão e sempre é por um propósito. Então confie que muitas vezes Deus está te permitindo passar por essa situação de sofrimento, uma situação de reprovação, de falta de paciência, de falta de recursos, de falta de disposição. Ele está te fazendo passar por essa situação de sofrimento para que você possa jogar seu orgulho fora e perceber que precisa de um relacionamento com Deus. Porque dele são todas as coisas e vêm todas as coisas. Então entendam que Deus dá e Deus tira. Como tirou de José muitas coisas, como tirou de Jó muitas coisas, e depois restituiu a Jó muito mais do que Jó havia perdido. Tudo por um propósito. Mas nesse meio termo houve muito sofrimento de José, de Jó, nas coisas em que eles foram afetadas. Porém, em todas essas coisas havia a vontade e o propósito de Deus. E cabe a nós acreditar que Deus não mudou, que Deus é o mesmo e que Deus age com propósitos também na nossa vida. Até mesmo quando nos é tirado, até mesmo quando nos é
colocado um desafio à nossa frente. Eu acredito que estudar por um longo tempo, sem saber, sem ter certeza, sem ter garantia, é um sofrimento. Mas esses sofrimentos não serão em vão, caso você tenha um relacionamento com Deus, caso você esteja aberto a ter esse relacionamento, a perceber que as coisas acontecem no momento de Deus, a perceber que Deus ele é bom quando Ele dá e quando Ele tira. Então esteja atento aos sinais de Deus. Jogue o seu orgulho fora, porque nada depende nessa vida só de você. As coisas que Deus nos coloca para fazer, Ele nos coloca até o nosso limite, pois sempre há um limite em que a gente não pode mais atuar. E aí as coisas dependem dEle. Então há uma ação sempre conjunta, nossa ação até certo limite, bem limitado, e daí o poder de Deus, que é a grande parte, e que Ele é responsável, e que Ele sabe todas as coisas e sabe quando agir. Então vamos confiar que Deus vai agir em nossas vidas em meio ao sofrimento, que Ele vai dar propósito ao nosso sofrimento e que Ele vai retirar do seu coração qualquer vestígio de orgulho, de achar que é você quem vai realizar as coisas sozinho. Não é. O sofrimento vai trazer para você essa verdade de que não é você que realiza as coisas sozinho. Então, que Deus possa te abençoar hoje com essa mensagem, que você possa ter certeza de que você não está sozinho e que você estudando lá na sua sala, você está junto com Deus, que Deus não vai te abandonar e que Ele vai ser fiel nas suas promessas. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!